De volta com Central 98, já nos nossos estúdios, o professor de Direito Constitucional, jornalista e edil nesta capital, Gabriel Azevedo. Tá aqui ele aqui para conversar com a gente. Gabriel, tudo bem com você? Tudo bom, bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, João. O João ele muda de cadeira, mas ele não muda de microfone, aí ele me confunde. Então vamos lá. Já que você tá querendo trabalhar contra mim, pronto, agora vai trabalhar a favor. Tô te ajudando, é exercício. Agora sim, exercício. Vamos lá. Mas, Gabriel, eu tenho observado, e até conversamos hoje mais cedo, eu tenho observado um descalabro das relações políticas e das relações intrapoderes. Então vamos falar de tudo e depois a gente vai comentando. Primeiro a gente vê aí nas relações políticas essa jabuticaba que é a governança por coalizão. Eu acho uma jabuticaba, não sei qual é a sua opinião, mas acho uma jabuticaba e indigesta, em que você tem uma dependência que é cruel e que revela uma maquiagem na dependência, que é muito pior ainda. Você tem uma dependência entre executivo e legislativo, que é uma imposição do legislativo por amarras que ele faz no meio do caminho, e vira uma pretensão ou uma probabilidade para que o executivo seja mais autoritário. Então é uma jabuticaba que não funciona, essa governança por coalizão. Nós tivemos agora, por exemplo, no Centrão, o escape, a fugida aí do DEM e do MDB, do bloco do Centrão, que apoiava diretamente as ações do presidente Bolsonaro. Eu, particularmente, disse ontem, tô pagando para ver MDB e DEM fora do governo. Eu nunca vi isso na história da minha vida, mas pode ser que seja verdade. E uma outra questão de ontem, quando o Procurador-Geral da República, o Aras, participa de uma live com advogados criminalistas e canta a canção que todos os advogados criminalistas do país querem ouvir, que é: a Lava Jato tem poderes excessivos e não pode continuar a ter esses poderes. Os criminalistas, aqueles que estavam sofrendo com a Lava Jato, já fizeram uma festa em Angra dos Reis, soltando rojões por conta dessa declaração de Augusto Aras. Então, fala um pouquinho sobre essas relações entre poderes e as interferências externas na política. Não é simples, né, Paulo? Mas vamos tentar destrinchar aqui para os nossos ouvintes esse novelo. Basicamente, vamos retornar a 2018, quando é eleito o presidente Jair Bolsonaro. Cada um tem a sua interpretação, mas eu acredito que a eleição dele se deu pela junção de algumas correntes que existiam na sociedade. Uma delas, é claro, é uma forte sensação antipetista, anti-Lula. Ou seja, a raiva com o governo do PT e o governo do Lula certamente juntava gente na sociedade. Essa era uma das torrentes. Segundo, eu acho que há uma coisa que não pode ser descartada em nenhuma eleição, que é a força do voto evangélico, religioso, que se mistura, claro, com o voto conservador. É parcela da sociedade legítima e participa. E aí, Paulo, eu acho que temos a terceira corrente, que tem muito a ver com o assunto de hoje, que é o lavajatismo, ou morismo, poderíamos assim chamar. Todo mundo se lembra que por um tempo específico a gente começou a se acostumar com aquelas operações que aconteciam todas as manhãs, quem é que estava sendo preso, quem é que estava sendo levado em cana. E eu considero que é algo que surgiu naturalmente na sociedade depois de ficar anos vendo muita corrupção, muita coisa acontecendo sem punição. Mas eu acredito que essas três coisas, como afluentes, se juntaram num rio bolsonarista e coalharam de voto, encheram de voto a candidatura dele. Ele foi, portanto, eleito. Depois da eleição, você teve uma movimentação no tabuleiro, a chamada do juiz Sérgio Moro para ser, portanto, o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Esse casamento, ou seja, essa união entre os dois, durou até exatamente este ano, quando, alegando questões de intervenção na Polícia Federal, o Sérgio Moro resolveu deixar de ser ministro. É aí que eu acho que começa o que nós estamos vendo agora, que é uma separação do lavajatismo do bolsonarismo. Ou seja, você tem dois caminhos sendo seguidos, por razões óbvias. Primeiro, o juiz Sérgio Moro, não mais juiz, mas Sérgio Moro, é, obviamente, candidatíssimo a presidente da República, tem o seu quinhão de representatividade na sociedade e a força motriz dele é este movimento, né? O eivado no Ministério Público, ou seja, de um combate à corrupção, de um combate ao que é errado. Isso é a estética que ele propaga na sociedade. Por outro lado,
Jair Bolsonaro, que foi vendo que não adianta só ter mídia social, que não adianta só ter WhatsApp, tem que ter governabilidade, precisou cooptar para o seu governo, e aí vem o que você fala que é o presidencialismo de coalizão, uma bancada de deputados. Ele foi eleito com muitos até deputados do PSL, mas não 57 deputados. 10% do Congresso. Que era um número expressivo. Isso. A maior bancada junto com o Partido dos Trabalhadores. Já rachada, né? Já rachada, mas já começa rachada, mas era a maior bancada junto com o Partido dos Trabalhadores, só que ela não era suficiente para garantir a votação e governabilidade serena nessa maldição da coalizão. E aí como é que você começa a enxergar isso, portanto, Paulo? Uma vez que ele precisa de governabilidade, ele vai fazer o presidencialismo de coalizão, que é o que você falou. E a sociedade que fica nos ouvindo agora, esses políticos estão aí fazendo o presidencialismo de coalizão, por que é que o eleitor vai na urna em 2018 e escolhe um presidente, mas não há exatamente uma coerência na escolha para o deputado? Ele entrega para o presidente, seja ele qual for, Bolsonaro, Dilma, Lula, Fernando Henrique, todos esses nunca tiveram a maioria pronta quando assumiram o cargo, tiveram que construir. E essa construção que acontece também com governadores e prefeitos passa por uma aliança com essas bancadas. No caso do Congresso Nacional, se convencionou chamar de centrão, favor não confundir com centro, né? Isso é muito claro para a gente deixar. É bom porque as pessoas têm essa confusão. Centrão é o nome dado. É um apelido dado. É um apelido época dado. Que estavam escrevendo a Constituição para aquela turma sem ideologia, amórfoma, que está ali no meio e que não defende nem esquerda nem nada, defende sobretudo o seu bolso. Exatamente. Né? É uma bancada que negocia muito. O Gabriel chama de amorfa, eu chamo de indigna. Essa bancada indigna que se junta, se meleca, se chafurda na mesma lama para conseguir benefícios próprios no apoio a um presidente da República. Então o Bolsonaro, pois não? Bom dia pra você. Desculpa. Hoje A Carol tá remota hoje. A Carol tá remota. Pois não, o Gabriel não sabia, Carol. O Gabriel olhou até debaixo da bancada. Cadê, Carol? O Carol, eu ando de um jeito que se a caneca falar bom dia, eu respondo. Então eu. 2020 tudo é possível, né, Gabriel? Daqui a pouco a caneca te dá bom dia mesmo. Mas só uma coisa interessante que eu achei aí, que você falou, essa questão de a gente vota para presidente, né, o eleitor, e aí não pensa nesse voto, às vezes, para os deputados, para as bancadas, e depois a gente critica, então, esse formato ali de governar por coalizão, a gente acaba incentivando isso no final das contas, né? Claro. E aí é uma discussão que nós já tivemos aqui algumas vezes, se vai para o parlamentarismo, se cria outros modelos de governabilidade que fazem mais sentido. Enquanto o cidadão brasileiro votar para o executivo de uma lógica, seja prefeito, governador, presidente, e escolher os parlamentares com outra totalmente distinta, você vai querer que o executivo faça algo impossível, né? Agora retorne àquele seu raciocínio, porque aquele raciocínio tem que ter uma sequência. Claro, então basicamente o que o Bolsonaro começou a fazer é contar com aliados no Congresso para ter a sua governabilidade. Porque começou a bater na porta uma questão de impeachment, começou a bater na porta uma popularidade que não aumenta dos 33 que já defendem ele, e horas, tem que trabalhar, né? Tem que aprovar reforma, tem que seguir o barco. Os aliados deles têm um probleminha com a Lava Jato. Aliás, tem muitos probleminhas. Por exemplo, Arthur Lira, que é um deputado do Progressistas, né? Que está de forte aliança com o Bolsonaro. E se eu for ler aqui o currículo dele, ou ficha criminal... Resumindo, está mais sujo que pau de galinheiro. Nessa linha. Pronto. E aí o presidente fica naquela sinuca. Por quê? Porque de um lado você tem o Congresso e a governabilidade que você quer ter, do outro você tem um possível adversário para 2022, que é o Sérgio Moro, com a força do lavajatismo, com a força das investigações que continuam, estão acontecendo, com todo um debate jurídico que a gente pode ter também sobre o que vale, sobre o que não vale, o que é excesso, o que não é. Mas aí é que começa a ficar preocupado qualquer pessoa que tem muito apreço pelas instituições. Na hora que o Augusto Aras começa a dar essas manifestações, você fica pensando se o presidente da República está de fato utilizando PGR, Procuradoria-Geral da República, com seus intentos políticos. Isso é o problema dessa história inteira. Ou seja, aqueles que estão nos escutando, você, meu ouvinte, que é aqui bolsonarista, morista, lulista, petista, seja o ista que você é, eu queria te convidar a uma reflexão. Não convém, e está aqui um político falando, não convém ter político de estimação.
Sabe, nunca, eu peço isso aos meus eleitores, às pessoas que porventura gostam de mim, e eu acho que eu não tenho isso, sou um privilegiado, não achem que vocês têm que me defender a qualquer custo, porque eu erro. Quando um político erra, sendo você votando nele ou não, critique, questione, não seja alguém que vá defender uma corrente de pensamento a qualquer custo, porque isso prejudica o Brasil. Quando um ser humano erra, seja ele quem for, seu pai, sua mãe, seu irmão, o seu amor na vida, seu filho, seja ele quem for, quando um ser humano erra e você tem a ele lealdade, você deve exercer o direito da crítica. E as coisas estão ficando muito complicadas, Paulo, porque aí você tem, STF. Daqui a pouco, alguns ministros vão se aposentar, a presidência tem que indicar quem vai substituir, ou seja, vou substituir alguém para ser bom para mim ou para ser bom para a instituição. No Congresso começa a briga para quem vai ser o próximo presidente da Câmara, vai se eleger isso pensando em quem vai proteger a instituição, o poder legislativo tem que ser autônomo, ou vou colocar ali na cadeira de presidente alguém que vai servir ao presidente. Então, tudo isso é muito complicado e eu faço hoje, portanto, Paulo, um paralelo. Mais uma vez estamos nessa quarentena, portanto, eu trouxe aqui, quem nos acompanha da live em casa, tá vendo a sugestão já. São 3 livros, é uma trilogia. Quem nos escuta da rádio, Getúlio, de Lira Neto. Estou trazendo aqui um livro. Se você, caro ouvinte da 98 FM, quer entender a política brasileira, você não vai conseguir fazer isso se não compreender Getúlio Vargas. São 3 capítulos, Paulo, são 3 livros, perdão, um de 1882, quando ele nasce, até 1930, com um golpe que encerrou a República Velha. O outro de 30 a 45, quando vigorou o Estado Novo. E ele agia na forma ditatorial de governo. Era um ditador. E de 45 a 54, quando o período de democracia volta e ele acaba sendo eleito presidente. Qual é o trecho que eu destaco aqui? Eu quero destacar um movimento que aconteceu na década de 20 que se chamava tenentismo, para falar com essa questão do lavajatismo. E tem muitos amigos no Ministério Público, nas funções essenciais da justiça. Quem quer atingir o poder numa democracia, dá a cara a tapa no voto, Paulo Leite. Tem eleição por aí chegando. Você quer exercer o poder, de fato, o poder que vem do povo, é só um, ou melhor, 2. Ou você faz parte do poder legislativo, ou você faz parte do poder executivo. O poder judiciário e as funções essenciais da justiça não deveriam jogar o poder. Tampouco as Forças Armadas, Paulo Leite. Tampouco elas, né? O que aconteceu na década de 20? Você tinha uma república carcomida, com corrupção, com pouca participação, com pouca democracia. Você conhece um momento histórico mais ou menos assim? Sim. Pois é, agora, né? Sim. E aí, algumas pessoas, os tenentes, no caso, lá na década de 20, achavam que deviam mudar isso tudo que está aí e começaram a agir politicamente no âmbito da instituição militar. Com interesses puristas. Com interesses puristas, que é sempre um perigo, viu, gente? Quando vocês verem algum tipo de pessoa pública que defende muita pureza, defende que tudo tem que ser muito limpo, defende... Olha, se ficar nessa tecla, cuidado. Eu temo essas pessoas, sabe, Paulo? Porque atrás de todo purista tem alguém que não respeita tanto a democracia, as diferenças, o que é diferente dela. Todo ser humano que precisa repetir que é honesto tem um grande problema com a honestidade. Deveria um pouco de terapia, né? O que tá faltando ali? Exato. Quem precisa falar que é, não é. Não é. Né? Muito bem. Esses tenentistas bagunçaram tanto o cenário na década de 20, tanto, desacreditando a política, fazendo as pessoas acharem que não tinham que votar, que político é tudo igual, que não sei o quê, e de repente o Getúlio assume. E assume, Paulo, porque atrás de todo jacobinismo, fazendo aqui uma ligação à expressão da Revolução Francesa, é outro momento histórico que todo mundo deveria estudar bastante para compreender que começa-se a guilhotinar, matar, ninguém serve, e os primeiros que guilhotinaram acabam sendo guilhotinados também. Escolhidos, inclusive, a dedo para serem guilhotinados. Atrás de todo o jacobinismo, ou seja, dos movimentos que querem cortar a cabeça, se esconde um Napoleão. Acho que o recado que a gente tem que deixar na 98 aqui para quem, né, gosta muito de política, nos acompanha na quarta-feira. Ô Paulo, o Brasil podia abandonar os ismos, né? Getulismo, lulismo, bolsonarismo, morismo. Galera, vamos parar com isso, sabe? O Brasil não vai, mas não vai avançar mesmo,
se a gente imaginar que um salvador da pátria tá aí a nos esperar. E olha que interessante, porque atrás de todos esses ismos tem a figura da lenda. Sim. O pai dos pobres, Claro. o guerreiro, O mito. o caçador de marajás. Claro. Por trás de todos esses ismos, você tem a figura da lenda. E a lenda, ela é no campo da ficção. Não existe. Ela nunca será realidade. A política existe, né, Paulo? A democracia existe porque a gente é de carne e osso. A gente falha, a gente não é perfeito. E, portanto, o ser humano criou um modelo que deixa o poder mais distribuído entre as pessoas para que um só não trate de errar por todos. O erro, de certa forma, é coletivo, como um acerto também. Então fica essa reflexão para o ouvinte. Será que vale a pena? Estamos chegando aí, eleições municipais, as pessoas vão votar para vereador e para prefeito. 3 recados que eu acho importante como professor. Primeiro, preste muita atenção no conjunto de propostas do candidato. As pessoas gostam, às vezes, de ser enganadas porque esperam mentiras, né? Gostam de mentiras. Não. Olha, são 5.570 municípios no Brasil. Todos estão mal das pernas. Quem ficar prometendo que vai fazer muita coisa, pode ter certeza que não tem realidade nisso. Por quê? Porque os caixas estão prejudicados. Agora, há promessas a serem feitas. Como é que uma economia vai ser retomada? Como é que o sistema de transporte da cidade vai se dar? Prestem muita atenção no candidato a prefeito, sobretudo, não por essa questão das qualidades pessoais ou das formas com que ele fala, do carisma, gostei, não gostei. Não, tenta ser um pouco racional. O Brasil precisa disso. Porque o populismo, uma pessoa que gosta muito de bater na mesa, dizer que faz, que acontece, isso não existe em política. Em política existe diálogo, negociação. Do mesmo jeito que Belo Horizonte vai escolher prefeito, vai escolher vereadores. As cidades vão escolher vereadores. O que vereador faz? Será que é a hora das pessoas ficarem prestando atenção naqueles candidatos que estão querendo falar de Bolsonaro, de Lula, de Brasília, de coisas que não são da cidade? Ou será que é hora da gente analisar, bom, o vereador faz isto. O que ele está propondo para isso? E de preferência, vale ter um voto coerente com o que você quer da governabilidade. É o terceiro recado. Ou seja, eu estou votando em prefeito para o candidato A. O que eu quero em relação à Câmara? Ou seja, que tipo de relação que eu quero do vereador com o prefeito? Se você escolhe aquelas pessoas que vão prometer na campanha coisas que não são de vereador, sabe aquele candidato falando, eu vou asfaltar a sua rua. Não asfalta. Gente, quem asfalta a rua é prefeitura. Exatamente. Prefeitura. Vereador, vamos definir bem claro. O Poder Executivo propõe políticas públicas para a transformação da realidade do cidadão. Isso. O Poder Legislativo, vereadores, deputados, senadores, eles legislam, portanto, propõem leis que melhorem a qualidade da vida do cidadão e fiscalizam o Poder Executivo. Que, aliás, eu acho muito mais importante, porque de lei o Brasil já está muito repleto. Melhor fiscalizar mesmo. A cidade também. Então eu penso que... E para terminar, o Poder Judiciário que deve simplesmente e somente interpretar as leis do país. E fecho, Paulo Leite. Se você, eleitor, na hora que for fazer a escolha do Poder Legislativo, acabar optando por alguém que promete algo que ele sozinho não pode fazer, quando chegar no mandato, ele vai querer cumprir isso. Ele vai querer a rua asfaltada, a obra no bairro e tudo mais. E se o prefeito tem um viés mais populista, que gosta de manter o Poder Legislativo no bolso, ele vai trocar a independência desse parlamentar por algumas obrinhas que são feitas ali e acolá. O cidadão do bairro acha que está tendo um grande ganho, mas, na verdade, o perigo é que o Poder Legislativo se diminui, torna-se uma geleia e não cumpre a principal função, a de fiscalizar a prefeitura, o governo do estado e o governo federal. Gabriel Azevedo, Paulo Leite. Grande abraço, sempre obrigado. Bom estar aqui com você, Eu também Paulo? acho. Paulo, tô com saudade de sentar num bar contigo Precisamos, e ficar falando. Precisamos conversar. Impropérios. O ato de conversar e o ato de conversar livremente é que é o melhor de todos os atos. Até para você, ouvinte, espectador, entender, eu tenho sim um apreço muito grande pelo Gabriel, nunca escondi isso. Mas pediu em casamento recentemente. Mas quantas vezes nós divergimos?
Quantas vezes tivemos a coragem de divergir? E divergimos muito. E até, inclusive, uma coisa, né, Paulo? Nessa época de briga... Gente, não briga por política, não. Faço não. Discordem. Amigos, não percam a amizade por dispensarem diferente. Nós estamos precisando recuperar, Paulo, o bom ato de sentar na mesa com quem pensa diferente de nós e conversar. Quem não sabe, eu tenho uma admiração, assim, profunda pelo Paulo Leite. Nós somos irmãos mesmo de vida. E, para mim, esse jornalista de quinta, né? O jornalista que está formado há pouco tempo, sentar numa bancada, ele sim, lenda, mito, porque não é de verdade, não pode ser, isso é um privilégio. Estar aqui com você toda quarta-feira é uma honra para mim. Você não respondeu o pedido de casamento.